Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Você que nos visita, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe você, sua família. Espero que você permaneça conosco ainda pelo menos alguns minutos depois de terminarmos esse tempo. Nós teremos logo mais, eu vou dar mais detalhes depois, muita panela. Então você que veio nos visitar e não trouxe nada, não se preocupe. A gente aumenta a água no feijão e aí é para você participar conosco desse momento, tá bom? Eu gostaria de refletir um pouquinho hoje sobre o trabalho do Senhor. Esse seria o tema da nossa meditação de hoje. Mas deixa eu trazer uma explicaçãozinha aqui antes de começarmos qualquer coisa. Eu não gosto de repetir pregações na mesma igreja, tá? Eu não gosto disso. Apesar de que, mesmo que Paulo tenha dito em Filipenses capítulo 3, que é importante a repetição, ele diz no versículo capítulo 3, versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta ou não é cansativo, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Então Paulo gostava de fazer isso também, né? Mas eu particularmente não gosto de repetir na mesma igreja. Na virada do ano eu trouxe um desafio para nossos irmãos. E o desafio era sobre o trabalho do Senhor. Mas tinham poucos irmãos. E assim como eu fui desafiado nessa passagem de 1 Coríntios 15, versículo 58, eu gostaria também de desafiar a igreja a pensar e refletir um pouco mais sobre o trabalho do Senhor. E eu sei que nós já estamos, hoje já é 12 de janeiro, você já deve ter feito as suas resoluções para o ano de 2025, né? No final do ano a gente já, alguns já escrevem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Talvez você já tenha feito toda a sua lista de resoluções, mas deixa eu dar uma opinião, uma sugestão, talvez você acrescentar mais uma coisa na sua lista de resoluções: trabalhar mais. O que você acha? Colocar na sua lista de resoluções, trabalhar um pouquinho mais. Talvez esse não seja dos pontos que nós colocamos na nossa lista de resoluções, né? Talvez o que a gente quer mesmo é trabalhar um pouquinho menos, ganhar um pouquinho mais. Talvez alguns que pensaram que iam ganhar na Mega Sena iam ficar ricos no ano de 2025 e só curtir a vida, né? Mas que tal colocar na sua lista trabalhar um pouquinho mais? Isso normalmente nós vamos fazer. Ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ter mais tranquilidade, estabilidade, conseguir um emprego que eu trabalhe menos, ganhar um pouquinho mais. Esse talvez seja aquilo que nós colocamos na nossa lista de resolução para o ano que se segue. Mas irmãos, nós sabemos que toda a vida do crente é dedicada ao Senhor. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, toda a nossa vida pertence a Ele. Isso significa que todos os aspectos da minha vida é do Senhor, é para o Senhor. O meu trabalho, a minha casa, a minha família, o meu dinheiro, tudo é para o Senhor. Não existe essa ideia de que em algum momento da minha vida isso não pertence ao Senhor. Gosto muito de futebol, por exemplo. Eu não, né? Alguém talvez pense: eu gosto muito de futebol. Essa área aqui não pertence ao Senhor. O Senhor não está preocupado com a questão de futebol, né? Mas essa outra área aqui, sim, pertence ao Senhor. A vida do crente não é assim, não funciona desse jeito. A vida do crente, toda ela pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. E nós pertencemos a Ele. Então tudo que nós fazemos é para Ele. Então isso significa que o meu trabalho é o trabalho do Senhor. Qualquer tipo de trabalho que eu faço é do Senhor, é para o Senhor. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Colossos e diz: olha, trabalhem no Senhor, sabendo que vocês têm Senhor no céu. Então a ideia é que nós precisamos entender isso, que toda a nossa vida pertence
E tudo que nós fazemos é para o Senhor e o Senhor. Mas parece, irmãos, que nas Escrituras, existe um tipo de trabalho que é do Senhor, um tipo específico. Que o apóstolo Paulo chama esse trabalho de obra do Senhor. E que ele não está pensando aqui em qualquer tipo de trabalho ou de obra que eu faço para o Senhor, mas uma obra específica, que Paulo chama de obra do Senhor. No capítulo 15 de 1 Coríntios, você já deve ter abrido lá, se não abra, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, aqui, esse capítulo é muito grande, então nós não vamos ler tudo, tá? Paulo aqui ele faz uma explanação sobre as implicações das verdades do Evangelho, que ele menciona no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 15. Versículo 3 e 4, ele menciona o que significa, o que consiste o Evangelho. Ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas esse capítulo, ele se preocupa um pouquinho mais em trazer as implicações a respeito da verdade da ressurreição. Existiam algumas pessoas, no contexto ali dos Coríntios, que estavam dizendo que não existia ressurreição. E que as pessoas poderiam tirar o seu cavalinho da chuva, que esse negócio de ressurreição aí não existia. Isso era conversa fiada. Mas o apóstolo Paulo então vem combater isso. E ele combate isso apresentando a verdade do fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E que por isso nós ressuscitaremos. E que isso é a nossa esperança. O fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Existem muitas implicações em relação à ressurreição de Cristo. A nossa fé, por exemplo, seria vã se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos. O Evangelho não teria sentido nenhum se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. E Paulo ainda menciona no capítulo 15, nós permaneceríamos em nossos pecados se Cristo não tivesse morreríamos em nossos pecados se Cristo não tivesse ressuscitado. Isso tudo está no capítulo 15. No versículo 58, então, que é o que eu quero enfatizar hoje, no versículo 58, Paulo conclui então essa sua defesa dos mortos, da ressurreição dos mortos, apontando então para o fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que consequentemente os crentes ressuscitariam, e que também isso seria para nós a nossa esperança. E também isso nos traria certeza de que nós fomos salvos. Paulo então nos chama a termos firmeza, abundância e perseverança no trabalho do Senhor. Paulo ensina que o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos resulta em esperança e na confirmação da mensagem do Evangelho e na confirmação da nossa fé. A nossa fé se baseia no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. O versículo 14 do capítulo 15 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. É por isso que ele conclui encorajando os crentes a trabalharem na obra do Senhor com firmeza inabalável, abundância, entendendo que todos os nossos esforços na obra do Senhor não é vão. Vale a pena. Mas eu quero levantar uma questão. Muitas vezes nós podemos passar despercebido. A questão é: que obra é essa? Que obra é essa que Paulo está mencionando aqui, a qual nós devemos permanecer firmes, inabaláveis e sempre abundantes? Talvez, passando assim ligeiramente, nós podemos pensar que Paulo esteja se referindo a qualquer tipo de obra. Talvez os nossos esforços de
sermos frequentes na igreja. Então Paulo está talvez nos ensinando aqui que se nós formos para a igreja todos os domingos, nós podemos confiar, mesmo que esteja chovendo, mesmo que seja difícil chegar, nosso trabalho não é vão. Ou talvez nós estejamos pensando na comunhão uns com os outros, no serviço uns dos outros. Essas coisas sim, são obra do Senhor. Mas Paulo não está pensando nessas coisas especificamente. Paulo não está pensando nesse tipo de obra. Paulo não está pensando nesse tipo de obra. E que obra é essa então? Essa obra, ela está relacionada ao anúncio do Evangelho. Essa obra do Senhor, que Paulo menciona aqui, ele está pensando especificamente na obra do Evangelho. Essa é a obra que Paulo chama os crentes para permanecerem firmes, inabaláveis e abundantes nessa obra. A pregação do Evangelho. E para entendermos isso, para entendermos que Paulo está pensando especificamente na anunciação do Evangelho, no nosso trabalho de pregar a palavra de Deus, eu gostaria de olhar para um contexto. Paulo começa esse capítulo anunciando o Evangelho. Ele diz no versículo 1: Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho. Acompanhe comigo, versículo 1, capítulo 15. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais. E aí ele vai explicar o que é esse Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. No versículo 10, Paulo menciona algo interessante aqui. No versículo 10, ele diz que aquilo que ele estava fazendo, que é anunciando o Evangelho, é chamado de trabalho. Ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, qual é a expressãozinha que tem aí? Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. No versículo 32, ele fala de lutas. Ele diz que lutou com feras. Não sabemos se isso de fato é literal ou se ele está usando uma expressão de linguagem para falar do grande esforço que ele passou ali ao anunciar o Evangelho. No capítulo 16, no versículo 9, ele chama a pregação do Evangelho de trabalho também. No versículo 9, do capítulo 16, passe só mais um pouquinho aí, 16, versículo 9, ele diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. No versículo 10, ele diz que Timóteo, falando um pouquinho de Timóteo, ele diz que ele trabalha na obra do Senhor. Olha o que ele diz. Versículo 10. E se Timóteo for, veja que esteja sem receio entre vós. Por quê? Trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então, além do contexto nos ajudar a perceber que Paulo está pensando num tipo de obra específica, num tipo de trabalho específico, além disso, muitas outras passagens, muitas outras textos de Paulo, muitas outras epístolas, ele menciona a questão do evangelizar, do anunciar o Evangelho como trabalho. A razão, irmãos, pela qual eu quis trazer essa mensagem hoje é refletir sobre o nosso chamado como trabalhadores na obra do Senhor. Como trabalhadores na obra do Senhor. Você já imaginou um senhor de escravos sem que os seus escravos trabalhem? Certamente ele iria matá-los ou expulsá-los, não é? No mínimo. Nós somos servos ou escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E isso significa que nós somos seus trabalhadores, precisamos trabalhar. Eu trouxe isso para que nós pudéssemos refletir no nosso trabalho. Refletir se fomos bons obreiros, trabalhadores diligentes na obra do Senhor, trabalhadores competentes durante o ano que se passou,
ou se fomos trabalhadores preguiçosos, se fomos trabalhadores negligentes e ignorantes. Talvez ignorantes no sentido de que, eu não sabia que quando eu cresci no Senhor Jesus Cristo, eu deveria trabalhar dessa maneira. E chamar a nossa atenção também, irmãos, para o fato de que nós precisamos ser melhores trabalhadores, trabalhar mais. Por isso, eu queria convidar você, sugerir que você adicionasse na sua lista de resoluções trabalhar mais. Trabalhar mais. Trabalhar na obra do Senhor. A obra do Senhor não é fácil. Não é uma obra que nós fazemos home office apenas. Pode ser em alguns momentos. Em relação aos nossos filhos, à nossa família. Mas não é só isso. Requer que nós arregacemos as nossas mangas das roupas e que enfrentemos esse trabalho, que é árduo sim, mas é recompensador. Gostaria então de pensar essa noite, porque eu peguei na noite, essa manhã, o que esse trabalho requer de cada um de nós. O que esse trabalho requer de cada um de nós. Então vou dizer, se você é um candidato para trabalhar, eu vou dizer o que é que você precisa para poder adentrar nesse trabalho. Em primeiro lugar, Paulo diz que esse trabalho requer de nós firmeza inabalável. Requer de nós firmeza inabalável. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Irmãos, esse chamado de Paulo a permanecermos firmes e inabaláveis indica algo a respeito desse trabalho. Nos indica que esse trabalho não é moleza. Se ele nos chama, olha, permaneça firme e inabalável, pode escrever. Esse trabalho não é um trabalho fácil. Não é um trabalho mole. Então já pensou você ir para uma entrevista de emprego e logo no começo o patrão ou o gerente, não sei, chegar para você e diz: olha, você tem que permanecer firme e inabalável aqui. Você já pode pensar: pai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter que levantar pesos aqui, né? Será que esse trabalho é tão árduo assim? A obra do Senhor, ele menciona aqui, a qual nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis, significa então que esse trabalho não é um trabalho fácil. Eu gostava de assistir no Discovery uma série chamada Pesca Mortal. São navios enormes que vão pescar o caranguejo rei em mares turbulentos e profundos e muito gelados. Perigosíssimo o trabalho. Os tripulantes precisavam ficar num convés. Enquanto o navio fazia isso, as ondas cobriam o convés e um gelo de matar. Eles precisariam ficar firmes ali, senão eles poderiam cair no mar, morrer certamente, ser atingido por um dos, a gente chama lá no Ceará de manzoá, que é uma espécie de gaiola de armadilha que atrai os caranguejos, muito pesado, pesava toneladas, eles poderiam ser esmagados. Então, um trabalho árduo, mas eles precisavam permanecer firmes ali, mesmo que o trabalho desse sacudidos. No entanto, o nosso trabalho é um pouco diferente desse. Quando Deus nos chama a permanecermos firmes e inabaláveis, Ele não está querendo dizer que a base a qual nós estamos, ela é instável. Na verdade, a base a qual nós precisamos estar firme e inabalável é Cristo, no Senhor. No entanto, nós somos instáveis. Por mais que a base pela qual nós precisamos estar firmes é firme de fato, que é a nossa pedra, a nossa rocha, nós somos frágeis. Paulo nos chama então, permaneçam firmes e inabaláveis. Vocês permaneçam firmes e inabaláveis.
Parece que Paulo está sugerindo que esse trabalho aqui é de fato muito árduo, difícil. A obra do Senhor requer firmeza. E essa firmeza significa certezas, convicções que nós precisamos ter. Nós permanecemos firmes e inabaláveis na obra do Senhor, permanecendo convictos a respeito das verdades da palavra de Deus. Quando as coisas podem fazer com que nós titubeemos, Paulo nos chama, permaneçam firmes, convictos de quem Jesus Cristo é, convictos da sua obra, convictos da mensagem do Evangelho, das implicações do Evangelho, o que isso gera na nossa vida, o que isso causa na nossa vida diária. Permanecermos firmes e inabaláveis na obra do Senhor, então significa permanecermos também convictos a respeito da verdade do Evangelho. Irmãos, a obra do Senhor, a firmeza vem nessas certezas, as certezas a respeito do Evangelho. Para aqueles crentes, irmãos, que estavam sendo atacados por falsas doutrinas ali em Corinto, por mentiras com respeito à ressurreição, Paulo então diz: permaneçam firmes, irmãos, inabaláveis, sabendo que Jesus Cristo sim ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e que por isso os mortos ressuscitam. Eu acredito que também essa obra firme não significa apenas permanecermos convictos, mas permanecermos fixados. Permanecermos fixados. Não deixarmos com que ideias quaisquer nos levem. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, nos chama a permanecermos firmes, convictos em relação às verdades do Evangelho, e não vivermos como meninos agitados de um lado para o outro, sendo levados por qualquer vento, sendo levados por qualquer conversinha. A verdade do Evangelho, o Evangelho nos chama, crentes no Senhor Jesus Cristo, a sermos convictos a respeito das mensagens, daquilo que de fato é essencial. Então, se você é alguém que conhece a palavra de Deus, mas é alguém que não se apega à palavra de Deus, desculpa, esse trabalho não é para você. Você vai cair. Você não vai permanecer firme no Senhor. Você vai ser levado por qualquer conversinha. Qualquer homem que se apresentar como um profeta, prometendo coisas para você. Mas esse cara falou aquilo que eu estou passando. Quem é que não passa por problemas, né? Ele é homem de Deus mesmo. Não prega nada do Evangelho, não ensina nada a respeito do Evangelho. Mas como você não está firme, convicto, inabalável na obra do Senhor, em Cristo, você vai estudiar. Como proclamadores do Evangelho, nós enfrentamos oposições, nós enfrentamos desafios. O mundo tenta lançar dúvidas a respeito do Evangelho, mas a nossa esperança deve ser inabalável na pessoa de Cristo. Nós permanecemos inabaláveis quando mesmo sendo ameaçados, nós não oscilamos. Nós não deixamos com que essas dúvidas cale de fato a voz de Deus na palavra de Deus. Aqui. Permanecer inabalável, então é permanecer convictos em Cristo, na obra do Senhor. Como é que tem sido o seu trabalho? Como é que tem sido o seu trabalho? Como é que foi o seu trabalho no ano passado? Em segundo lugar, Paulo diz que nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor. Versículo 58 ainda: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, sabe o que Paulo está querendo aqui? Paulo está dizendo, ou está nos chamando, a sermos trabalhadores proativos. Trabalhadores proativos.
E não somente fazemos aquilo que nós devemos fazer, porque nós já estamos aqui, mas fazemos muito mais e mais na obra do Senhor. Quando Paulo nos chama então a sermos abundantes na obra do Senhor, ele está nos chamando a fazer muito mais do que nós podemos fazer. Muito mais. O trabalho do Senhor não é para ser feito de forma esporádica, por exemplo, mas com dedicação. Não é para ser feito quando der certo, aí eu falo alguma coisa, convido para a igreja. Mas com dedicação, com empenho, aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá. O Evangelho é uma mensagem de vida ou morte. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida ou morte. É por isso que nós anunciamos para você a mensagem do Evangelho. Porque essa mensagem pode salvar a sua vida. E nós sabemos que você está correndo um grande perigo. Você que não creu no Senhor Jesus Cristo ainda. Você que não deu a vida a Cristo, está correndo um grande perigo. E nós estamos trazendo a mensagem que dá vida. É por isso que nós precisamos ser firmes e abundantes. Irmãos, nós somos abundantes na obra do Senhor quando nós investimos, por exemplo, no nosso precioso tempo. Quando nós investimos os nossos talentos, quando nós investimos os nossos recursos, quando nós estamos dispostos a doar-nos à obra do Senhor. E não fazemos somente o mínimo. Não fazemos somente aquilo que é pouco, mas fazemos muito mais. Talvez você já teve a oportunidade de trazer o seu vizinho para a igreja, por exemplo. Talvez você tenha um carro, mas aí você não quis trazer ele no carro. Exemplos. Talvez você pôde investir indo para uma viagem missionária. Mas esse dinheiro que eu tenho é para outra coisa. Ou tem outro compromisso. Ser abundante na obra do Senhor, então, é investir no nosso tempo. O que Paulo está dizendo aqui, a sermos abundantes, é que tudo aquilo que nós gastamos nessa obra, tudo aquilo que nós investimos nessa obra, toda a nossa dedicação, vale a pena. Toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo, vale a pena. Deixa eu perguntar mais uma vez. Você fez isso no ano passado? Você fez de tudo. Você se doou o máximo que você poderia dar. Se doar. Na obra do Senhor. Na anunciação do Evangelho. Na proclamação do reino de Deus. Ser abundante, portanto, ser proativo na obra do Senhor. É não esperar apenas que o pastor me indique algo a fazer, mas estar disposto a fazer qualquer coisa. Proatividade no reino de Deus é importante. A obra do Senhor avança. Em terceiro lugar, irmãos, essa obra tem valor eterno. Requer de nós firmeza inabalável, dedicação abundante, porque tudo isso tem valor eterno. Ele diz: no Senhor, o vosso trabalho não é bom. Irmãos, existem empreendimentos que nós fazemos aqui nessa terra, parece que serão os mais bem-sucedidos do mundo,
Investimos em um negócio que ninguém tem, que todo mundo precisa. Então esse negócio vai ser bom. Eu não vou nunca mais precisar de trabalhar para outra pessoa. Esse negócio vai ser sucesso. Eu vou ficar rico e nunca vai se acabar. Talvez até tenha, mas ele vai se acabar aqui. Se limita a este mundo, a essa realidade passageira. Esses investimentos que parecem que não terão fim, que o sucesso permanecerá para sempre, fracassarão, quebrarão, deixarão de existir. Entrarão em dívidas e falirão. Mas quando investimos a nossa vida, não somente os nossos recursos, mas a nossa vida na obra do Senhor, isso sim trará lucros eternos. Milhões e milhões são investidos em negócios nesta vida. Mas o que nós precisamos de investir nesse trabalho é a nossa vida, é o nosso tempo, que vale muito mais do que milhões e milhões. Paulo nos chama então a investir em um negócio que certamente renderá. Mas o seu rendimento não é em dólar, não é em criptomoedas, mas em valor eterno. Todo esforço na pregação do Evangelho tem valor eterno. E mesmo que não vejamos resultados diante dos nossos olhos, Paulo diz que o nosso trabalho não é bom. Vale a pena. A certeza da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos garante isso. A certeza do Evangelho, a verdade do Evangelho, a qual nós ouvimos e pregamos, nos garante isso. Você já deve ter ouvido algum anúncio em alguma das suas redes sociais. Você precisa de um trabalho extra, você não precisa sair de casa. Você pode ganhar isso e ganhar aquilo outro. Legal, né? Trabalhar, ganhar um pouquinho mais, permanecer em casa. O bom desse trabalho aqui é que você não precisa sair do seu emprego. Você não precisa sair de casa, necessariamente. Você não precisa deixar o seu trabalho legal, que ganha muito bem, para poder trabalhar nessa obra. Na verdade, Deus quer que você trabalhe na obra dele enquanto você está trabalhando no seu trabalho normal, comum. Deus quer que nós trabalhemos para ele enquanto nós estamos vivendo aqui. Então esse trabalho aqui, ele não vai me impedir de trabalhar secularmente. A não ser que você seja algum maluco, que nem eu, que deixa tudo e vem trabalhar só nisso. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. O pastor Bruce deixou os Estados Unidos, o paraíso, né? Deixei de Jericoacoara pra cá, não estou dando as presentes, tá, gente? É bonito, muito bom também. Mas o que eu estou dizendo é que nós deixamos confortos para nos dedicar a isso. Mas eu estou querendo dizer também que você não precisa fazer isso para trabalhar na obra do Senhor. Os trabalhadores do Senhor, na obra do Senhor, podem viver as suas vidas comuns e ainda assim serem trabalhadores diligentes e competentes na obra do Senhor. É por isso que é importante que você continue vivendo a sua vida comum. Você não precisa pensar, eu vou trabalhar na obra do Senhor quando eu sair. Vou fazer seminário, quando eu tiver sido enviado por uma igreja, aí sim eu vou trabalhar na obra do Senhor. Mas por enquanto não posso. Vou ocupar. Não é isso que Deus quer.
destacar algo mais, para terminar, quando Paulo destaca o no Senhor e não do Senhor, ele fala, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, eu quero destacar isso no Senhor, o que Paulo está querendo dizer é que certamente esse trabalho ele não depende dos nossos esforços apenas. Ele não se baseia nos nossos esforços próprios, em nossas capacidades. Esse trabalho requer de nós dependência no Senhor, dependência na força que Ele supre. No verso 10 do capítulo 15, volte lá, verso 10, olha o que Paulo diz aqui. Paulo enfatiza a sua dependência no Senhor. No verso 10 ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Olha que audácia, né? O apóstolo Paulo, que apareceu bem depois, ele diz como que nascido fora de tempo, trabalhei muito mais do que todos os outros. Mas olha o que ele diz na continuação: não eu, mas a graça de Deus comigo. Dependência do Senhor. Esse trabalho, ele requer de nós então dependência. Quando nós achamos que a obra pode ser realizada com base nas minhas forças e capacidades, a tendência é nos orgulharmos. Eu plantei essa igreja, eu salvei tal pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, trabalhei mesmo, de fato. No entanto, essa obra, ela toda honra o Senhor. Toda honra, todo louvor e todo crédito pertence ao nosso Senhor, ao nosso papel. Toda honra, toda glória, todo crédito pertence ao nosso papel. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo diz aqui. No capítulo 4, versículo 7. Ele está falando aqui sobre o Evangelho, tá? Sobre pregar o Evangelho. Versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Esse tesouro aqui é o Evangelho. Vasos de barro aqui ele está falando de nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Paulo está dizendo aqui é que todos os nossos esforços, todo o nosso trabalho na obra do Senhor, a honra, a glória e o crédito vai a Deus. Nós somos apenas vasos de barro. Nós somos apenas um montinho de barro. Nós somos pó. Ele é o Criador. Esse pó, como eu já falei em outro momento, não é pó de ouro, é pó de barro, que só pode se tornar alguma coisa se o oleiro moldar. E Deus nos chama a trabalharmos para a glória dele. Trabalhar no Senhor garante, portanto, sucesso. Trabalhar em dependência no Senhor garante, de fato, sucesso. Trabalhar no Senhor implica depender dele, anunciar a palavra dele, anunciar as suas palavras, e não o que nós achamos, o que nós pensamos, mas simplesmente e unicamente a palavra do Senhor. E isso é sucesso. Mesmo que uma igreja, por exemplo, pequenininha, e uma grande de 1.000 e tantas pessoas,
Mesmo que essa igreja pequenininha parece não estar tendo sucesso, mas prega o Evangelho, a palavra de Deus genuína. E aquela outra que não prega o Evangelho, mas está cheia de gente, essa não é sucesso. Estou falando que não entendendo, né? O trabalho do Senhor, na dependência do Senhor, então, nos garante sucesso. Por isso Paulo pode dizer: se vocês trabalham na obra do Senhor, dependendo do Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Baixe a sua cabeça. Você pode orar para o Senhor, talvez dessa maneira: Senhor, eu não fui um bom trabalhador, a tua obra não passou. Eu não fui um trabalhador competente. Na verdade, eu nem sabia, Senhor, que eu precisava trabalhar de fato assim. Me perdoa. Me ajuda a permanecer firme nas verdades do Evangelho. Me ajuda a permanecer firme, convicto de quem o Senhor é. E a dedicar abundantemente a minha vida nessa obra. Senhor, que possamos entender o tamanho do privilégio de trabalhar na tua obra. Nos ajuda a sermos seguidores competentes, trabalhadores competentes. Não nos deixa nos fascinarmos pelas coisas do mundo, mas olhar para o Senhor. Senhor, eu quero me dirigir agora aos que não conhecem o Senhor. Eles também são trabalhadores, mas não do Senhor. Eles têm um outro Senhor, que é o seu próprio eu, o pecado. Eles estão aprisionados, presos. Que o Senhor os livre, que o Senhor os resgate da opressão do pecado e possam se render ao Senhor. Que esse ano, esses que não estão na tua obra, porque não pertencem ao Senhor, possam ser atraídos por ti. Chama-nos com a tua graça irresistível. Nós te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Possamos trabalhar mais, possamos fazer mais na obra do Senhor. Não nos conformemos com o que nós já fazemos, mas façamos mais. Isso tem, essa passagem mexeu de fato comigo, no meu coração. Quero fazer mais para o Senhor. Quem está comigo nessa hora? Bora? Bora arregaçar as mangas? Vou trabalhar? Vamos trabalhar, irmãos. Precisamos de vocês. E você, meu amigo, não tem Cristo. Largue o seu patrão atual e venha para Cristo. Trabalhar para o Senhor. Esse seu trabalho é vão, é fútil, mas o trabalho do Senhor não é vão, é frutífero. Nos traz benefícios eternos. Nós não somos apenas carne, nós não somos apenas um monte de células, nós somos alma vivente. Temos uma alma eterna que um dia se encontrará com o Senhor. Você tem trabalhado para Ele?
Creia no Senhor Jesus Cristo. Faça parte dessa turma. Amém. Teremos agora o nosso momento de ceia. Os irmãos, por favor, tragam os elementos. O pastor Dulce vai ficar com essa parte. Me preparo para a ceia. Eu quero dirigir os seus pensamentos a 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Onde o servo do Senhor diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou chamar primeiramente a sua atenção a esta parte: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. O nosso modo natural de viver, sem a salvação, sem a graça do Senhor, o que nos vem natural é viver para nós mesmos, é seguir os nossos próprios desejos. Começou a extração disto quando Satanás tentou nossos pais, aliás, nossa mãe Eva, e disse a ela que, comendo do fruto que Deus havia proibido, e o resultado seria ser como Deus. Deus é um que não presta contas a ninguém. Ele é Deus, Ele é o Criador. Eva passou a julgar que ela poderia ter a vida melhor, ela mesma fazendo como ela decidia e queria, não se submetendo à vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui então que foi necessário que Cristo morresse lá na cruz, para nos livrar deste egoísmo de viver para nós mesmos, em vez de viver primeiramente para o nosso Criador, mas aqui diz também por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós comemoramos a ceia justamente para nos lembrar daquilo que Cristo tem feito por nós. Ele nos criou, mas Ele também sofreu e morreu para pagar o nosso pecado. Então a ceia do Senhor é justamente para comemorar, para lembrar daquilo que nós éramos, daquilo que Cristo teve que fazer, para que nós possamos viver completos, podermos viver como Ele planejou, para Ele, a glória dele. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos lá a instituição da ceia, e ele convoca-nos a examinar se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós queremos utilizar um momentozinho aqui, examinar a si mesmo, preparar o seu coração. Se você é um que confessa a Jesus Cristo como
ceia. Então, você pode participar, compreendendo que também, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe isso para si, aquele que não confessa a Jesus como Senhor de sua vida, esse não tem a fator necessário para participar da ceia. Então, as suas cabeças orem preparando-se a ceia do Senhor. Queremos ser obedientes, Senhor, à tua palavra. Queremos nos reunir aqui como igreja e comungar esta aliança, a nova aliança feita no seu corpo, foi esmagado pelos nossos pecados. Não merecemos, Senhor. Ninguém aqui é digno do seu amor. Mesmo assim, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos chama. Ó Deus, estamos com saudades do nosso lar. Queremos estar contigo, Senhor, naquele dia em que nós nos assentaremos junto a Ti e cearemos contigo. Nos fortalece, Senhor, que Teu Espírito venha nos fortalecer dia após dia, que sejamos fiéis ao Senhor. Santifica-nos, ó Deus. Santifica este pão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, os irmãos vão distribuir a ceia. Vocês podem receber tanto o pão como o fogo. E com a dica que irmãos podem participar juntos. Evidências certas eu tenho, Salvador,
Senhor Jesus, então, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O caso não é que o pão se torna o corpo de Cristo, literalmente. Ele instituiu isso em lembrança daquilo que ele fez por nós. Então, fazer isto em memória de mim. Lembrando então aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, dando ali sua carne e morte por nós. Vamos comer. O texto também diz, por semelhante modo, depois de cabeceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, lembrando com gratidão que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, vamos beber. Pai, como nós vimos aqui nas Escrituras, a nossa vida antes de Cristo era vivida para nós mesmos. Isto é a rebeldia contra o fato de sermos criados por Ti. E mesmo assim, o Senhor morreu no nosso lugar, lavando o castigo e nossa falta de amor a Ti, para que a gente passasse a não viver mais para si mesmo, mas como fomos desafiados na mensagem de outros, nós sejamos abundantes na obra do Senhor. Nesta semana, cada dia, o Senhor nos concede. Assim nós suplicamos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Seus pais trouxeram aqui hoje de manhã e querem apresentá-lo. Então, William, ficar aqui. Outros estão chegando. Se quiserem abrir as suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 1. Em 1 Samuel, Ana ora por um filho. Ela era estéril, passou evidentemente muito tempo orando, pedindo ao Senhor um filho. E Deus respondeu à sua oração. Diz no versículo 24, então, de 1 Samuel 1. Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, leva de farinha, odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, Senhor meu, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Então, esta mulher, Ana, pediu este filho ao Senhor, mas reconheceu que pertencia ao Senhor, que a ela e ao marido só competia, eram mordomos deste filho. E é assim que todos nós devemos viver também, reconhecendo que qualquer filho, todos os bens, talentos e tudo que Deus nos dá, são confiados por Ele para a gente cuidar como Ele quer. É diante disto que nós podemos enfrentar crises na vida, entendendo que são confiados no Senhor e Ele nos confia enquanto Ele quer. Então, William é o seu plano de instruir Guilherme nos caminhos do Senhor. Muito bem. Aliás, estivemos na casa deles anteontem e a Eliana estava me dizendo que a Guilherme falou que já está lendo o livro de João. Que Guilherme conheça o Senhor. Amém. Isso é como deve ser. Você sabe por isso. Mas nós, como igreja, também devemos estar orando pelos pais, a criação dos filhos nos caminhos do Senhor. É um trabalho árduo, é algo que envolve certamente muitos anos. Deus abençoando assim, mas também em muitas maneiras, no amor e no apoio, que passa rápido. Os agentes da terra estão saindo a formar a sua própria família também. Então, nós queremos
homens, por natureza, é pecar contra ti. Que o Senhor possa salvá-lo pela sua graça. E assim nós rogamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Deus nos abençoe. Você como primogênito, seja uma bênção para você, irmão. Eu sou primogênito também. Você. Bênção. Estou legal. Bem, então vamos finalizar o nosso tempo aqui. Quero agradecer mais uma vez você que nos visita. Estamos muito felizes por você estar conosco hoje. É sempre uma alegria termos aqui nossa igreja. Alguns têm chegado aqui pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos. Só queria trazer alguns avisos, alguns lembretes dessa semana. Terça-feira nós iremos iniciar nosso estudo bíblico pelo Google Meet, nosso curso de doutrina, tá bom? Então, terça-feira, às 8 horas, enviarei o convite, o link no grupo, e aí nós iremos continuar a nossa aula sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, tá bom? Se você quer participar, você não tem participado, por favor fale comigo, que eu adiciono você no grupo e você recebe o link para que você possa estudar. Então, terça-feira, a partir das 20 horas, hora que você chega do trabalho, janta, e aí tem o nosso momento de estudo da palavra de Deus. Quarta-feira, culto de oração aqui, nesse prédio, e quinta-feira vai ter em Itapuã. Quinta-feira lá na casa do Alessandro, em Itapuã, também culto de oração. Sexta-feira, grupo de estudo bíblico lá no Granville. Vai ter em algum outro lugar? Sexta-feira? Ok, não marcou ainda, mas qualquer coisa vai. Os horários. Quarta-feira, às 6 horas. Às 6 horas da noite. Às 18. E quinta-feira, no Alessandro? Às 19 horas. Às 19 horas lá no Alessandro, em Itapuã. Quinta-feira. Sexta-feira, 19 horas também. Vai ser lá no meu apartamento. No Granville das Artes. No condomínio Goia. No residencial Goia lá. Converter. Vai ter cobertura? E sábado eu queria fazer uma convocação para os nossos irmãos estarem aqui sábado para fazermos um mutirão e fazermos uma limpeza geral aqui no prédio, tá bom? Então eu vou colocar mais detalhes, vou delegar algumas pessoas para dar algumas orientações, mas sábado se organize, se prepare para a gente estar aqui juntos, para a gente fazer limpeza, algumas manutenções, tá bom? No sábado a gente vai fazer isso aqui, ok? Eu acredito que a partir pela manhã, a partir das 9 horas talvez, a gente já pode começar. 8, 9 horas a gente já pode começar. Tá bom? Qualquer horário que você chegar, você já vai ser direcionado a fazer alguma coisa. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe vocês. Diego. Ok, então, estou lembrando aqui que temos um rapaz aniversariando, o irmão Diego. Se levante aqui, meu irmão, vem aqui para a gente orar por você, cantarmos parabéns. Olha aí. Ore por ele aqui enquanto eu dou parabéns. Te louvamos, Senhor, pelo dom da vida. Na verdade, tudo que temos
veio da mão do Senhor e para começar a própria vida. Como Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A vida, então, tem sua origem em ti. Nós te louvamos por mais um ano que o irmão Diego completa. O Senhor continue, Senhor, instruindo-o, enchendo de sabedoria, enchendo de conhecimento da tua santa vontade e também de disposição sempre. E crendo em ti, por amor a ti, ser único. Assim nós rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.